Salve, salve! Olá, meninos e meninas das minhas turmas de segundo ano. Vocês lembram que nós vimos a primeira geração do romantismo, que foi a geração nacionalista marcada pelo indianismo e também pela exaltação da nossa natureza, com o projeto de se criar uma cara para a nossa literatura brasileira. Foi a geração do Gonçalves Dias com Canção do Exílio. Gente, não esquecer, Canção de Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. É o primeiro texto indicado para o Paz e ele está na apostila de vocês com a compilação de obras do Paz. É o primeiro texto, lá está analisado e com várias questões, nós já vimos, isso aí está tranquilo. Nós vamos partir agora para a segunda geração, o momento em que o grupo ali de jovens poetas percebeu que todo aquele idealismo de exaltação da pátria, ideal de liberdade não era o suficiente e não havia feito ninguém feliz. Então esses jovens burgueses, poetas, partiram para uma outra vertente, mais individualista. Essa segunda geração é chamada ultrarromantismo pelo exagero nas suas posturas românticas, na expressão de sentimento, e chamada também mal do século, pelo espírito mais obscuro, mais pessimista. E por causa disso, foi chamada então mal do século. As características desse momento, isso aí está numa apostila que eu estou enviando para vocês, tá? Lá pela plataforma. As características são, vamos começar pelo egocentrismo. Eu. Egocentrismo é no sentido de desviar a atenção, desviar o foco desse projeto nacionalista, desse projeto mais social e se voltar para si próprio. Como é um período de sentimentos não correspondidos, não retribuídos, então é como se o poeta esquecesse todas as questões sociais, as questões pelas quais realmente vale a pena lutar e lutasse apenas para expor o seu sofrimento. Egocentrismo, por quê? A musa amada cantada ali naquele momento é a mais bela de todas, é a mais formosa, é a mais pura, mas é também a mais inacessível. Então, por causa disso, o sofrimento do eu lírico é maior do que todos os outros. Egocentrismo vem daí. E essa característica vocês vão encontrar em quase todos os autores desse período. Vocês vão encontrar isso, sobretudo no Álvares de Azevedo, principal nome da segunda geração. Garoto que morreu antes dos 21 anos, mas que deixou uma obra espetacular, vasta também, né? A evasão é outra característica fundamental. O que vem a ser a evasão? Evadir-se de um local, buscar refúgio em outro. É a fuga da realidade. Então os poetas da segunda geração buscam a fuga, buscam como local um universo paralelo, um mundo etéreo, às vezes a morte. E, em alguns casos, buscam o passado. Então, essa evasão, essa fuga da realidade presente para a realidade passada. Isso vocês vão encontrar com bastante clareza no terceiro texto, Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Faltou falar um pouquinho aqui do Álvares de Azevedo. Ele tem um texto chamado Ideias Íntimas, que está na apostila de vocês, e que traz todo esse universo nebuloso, triste, pessimista, dessa segunda geração. Então, Ideias Íntimas é o segundo texto. Então, o terceiro texto de que ele estava falando, Meus 8 Anos,
Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Essa saudade do passado, essa busca pela felicidade, no passado é como se eles dissessem que é impossível ser feliz nesse momento presente, que a única possibilidade de o ser humano ser feliz é na infância. Por isso, nós vamos nós vamos inserir essa vertente aí, essa temática, como evasão ou fuga da realidade. O pessimismo exagerado está presente em todos eles. No grande nome do momento, como já falei, que é o Álvares de Azevedo, e também no Fagundes Varela, um nome de uma morbidez terrível, justamente porque o seu texto mais célebre, chamado Cântico do Calvário, foi feito para o seu filho que morreu com apenas 3 meses de vida. Então esse pessimismo exagerado está presente no Fagundes Varela, está presente no Álvares de Azevedo. Um pouco menos no Casimiro de Abreu, autor de Meus 8 Anos, porque ele é o mais ingênuo, digamos assim, dessa geração, e é um dos mais, como eu diria, dos mais tranquilos em relação a enxergar a sua própria tristeza. Ele não expressa tanto quanto os outros. Outra característica, gente, é a ironia. Ironia também presente nessa segunda geração, principalmente no Álvares de Azevedo, em alguns trechos da sua obra Lira dos 20 Anos, quando ele, de certa forma, de tanta tristeza, a saída que ele encontra é debochar da própria produção literária, da produção dos seus contemporâneos, até dos grandes mestres. Enfim, essa ironia é como se fosse um desespero, e ele procura extravasar isso de uma forma poética. A atmosfera macabra, que é outra característica também dessa segunda geração, ela também está presente quase que exclusivamente no Álvares de Azevedo, sobretudo no seu livro de contos chamado Noite na Taverna. Como exemplo disso, eu vou citar aqui um desses contos, que é o Solfieri. Solfieri é um sobrenome italiano. Então, nesse conto vocês vão encontrar essa atmosfera macabra, em todo o livro, na verdade, mas nesse, além dessa atmosfera macabra, vocês vão encontrar também até necrofilia, enfim. Tudo isso faz parte desse projeto triste e decadentista desses jovens que buscaram na tristeza a sua forma de expressão poética. Bom, os nomes, como eu já falei aí, os principais são Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. O Álvares de Azevedo, além do texto Ideias Íntimas, que é o segundo texto do Paz, né, depois de Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, o segundo texto é Ideias Íntimas, mas eu quero ressaltar aqui também 2 poemas do Álvares de Azevedo. Lembrança de Morrer, quando ele canta a própria morte, né? Procurem ler esse texto. Se eu morresse amanhã. Tá? Pelos títulos vocês já podem perceber aqui a temática, né? São textos emblemáticos dessa segunda geração. Casimiro de Abreu, já falei, com Meus 8 Anos, Busca da Felicidade na Infância, e ele resgatou também um pouco dessa primeira geração com um poema chamado Minha Terra, lá remetendo à Canção do Exílio. Mas vamos destacar aqui dele Meus 8 Anos. E o Fagundes Varela com seu Cântico do Calvário, um dos textos mais tristes desse período. Esses são os autores que sintetizam, né, juntamente com as características aqui citadas, esse período chamado ultrarromantismo ou mal do século, que é a segunda geração do romantismo brasileiro na poesia. Bons estudos, vamos lá, prestem atenção. Estou mandando uma apostila imensa para vocês pela plataforma, não deixem de ler e façam todas as atividades.
fiquem em casa, cuidem-se. Até mais.